concurseiro. Eu sou Alexandre Portela, estou aqui no Bisural. Eu sou o Felipe Araújo, professor de matemática. A gente vai ver um assunto muito legal agora, que é a análise combinatória. Uma coisa que traz muita dúvida para muita gente. O princípio fundamental da contagem todo mundo leva, que é a interpretação de texto. Permutação não tem para onde correr, né? Porque você tem uma quantidade de termos e você tem que usar todos eles. Quer dizer, eu tenho 5 termos, vou usar todos os 5. Não deixa dúvida para você. Agora, essa parte de arranjo e combinação é desagradável, tá errado? A grande dúvida, né, Portelão, é quando eu vou usar o arranjo e quando eu vou usar a combinação. Essa é a pergunta, eu acho, da maioria dos alunos. Quando eu uso o arranjo, a fórmula é fácil, né, Portelão? E são até parecidas, a gente decora uma, tu decora a outra, é automático. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aí que vai esclarecer, vai tirar pra você essa dúvida, ficar mais fácil de interpretar as questões de análise combinatória. Solta a linha. Bom, o que nós temos é o seguinte, grande pergunta, Portelão, da análise combinatória, quando a galera fala, eu vou usar arranjo ou combinação. E aí eu acho que a ideia principal é entender, importa a ordem dos elementos? A ordem dos elementos é importante? Na análise combinatória, essa pergunta é sempre necessária. Quer dizer, como você escolhe os elementos? Existe uma ordem, né? Quer dizer, um vem depois do outro, um vem antes do outro. Será que vai acontecer o que quando eles são sucessivos ou quando eles acontecem simultaneamente? Essa é a grande dúvida que todo mundo tem, né? Quer dizer, se importa ou não a ordem. Palavra-chave, né, Portelão? Palavra-chave. Se você não entende, você não leu nada, você não interpretou nada e você não vai fazer nada. Porque as duas fórmulas, além de serem parecidas, os problemas trabalham sempre com um conjunto, um universo maior do que o conjunto que você vai gerar. Né? Quer dizer, te oferece uma quantidade maior do que você precisa. E a mesma coisa nos dois. E o pior, Portelão, quase sempre tem gabarito para as duas. Para quando é arranjo, para quando é combinação. Perfeito. Né? Pra você pegar e marcar feliz ali, ir embora e acabou. E se dei bem, né? Marcou. Se dei bem. Se dei bem. Então vamos lá, Portelão, diz aí. Bom, importa ou não importa a ordem? Por exemplo, o arranjo. Cara, no arranjo, quando você vai formar um grupo, você tem que perceber se ele tem hierarquia, se você tem posições diferenciadas, quer dizer, alguém ser escolhido primeiro muda em relação a alguém ser escolhido em segundo. Né? Por exemplo, o cara vai trabalhar em São Paulo ou ele vai trabalhar em Minas. Quer dizer, você consegue de alguma forma localizar ou até identificar que um está cumprindo uma função diferente do outro. Esse é o arranjo. Quer dizer, hierarquia, alguém vai ser o síndico, o subsíndico, o tesoureiro. Né? Isso aí. Posição de trabalho, né? Sequências, né? Sequências, né? Como eu disse, né? Aquela situação de você poder escolher ou não uma posição diferenciada, te dá um arranjo. Beleza? E a combinação, já na combinação, é quando você mistura tudo ali, não importa a ordem. A ordem não é importante, como grupo, uma comissão, reunião. É ser o primeiro e ser o quinto, é a mesma coisa para todo mundo. Né? Não altera o evento, você junta tudo num lugar só. A reunião desses elementos vai fazer a mesma função, mudando, não importando a sequência. Uma ideia importante que um exemplo, para ficar mais clara essa nossa ideia de se importa a ordem ou não, e isso aqui é sempre necessário que você faça essa pergunta, temos lá os nossos exemplos. O exemplo do arranjo, o Portelão vai explicar para vocês aí. Bom, quando você tem uma senha, você percebe que 1, 2, 3 e 3, 2, 1 usam os mesmos algarismos, ou seja, são os mesmos elementos, mas a ordem muda a senha. Experimenta tentar abrir o cadeado com 123 e depois tentar escrever 321. Você vai perceber que vai mudar tudo. Por exemplo, o número de celular, né? Pois é. O celular, troca o 9 com o 8 na frente, já era. Você não consegue mais ligar. Todos esses são o quê? São senhas. Então uma senha é sempre um arranjo. Quer dizer, mudou a posição entre o primeiro e o terceiro e você já viu. Você já não abre mais o cadeado. E aí, Felipe, como é que funciona a combinação aí? Bom, Portelão, coloquei um exemplo aqui, de combinação nós temos uma salada de frutas. E aí nessa salada nós temos maçã, uva e laranja. Com as mesmas frutas eu formo a mesma salada, não importa a mesma bagunça. Tudo misturado lá, né, Portelão? Só mas botar um creme de leite, assim, leite condensado, as coisas que você gosta de botar, né? Gordice, né? Pô, as gordices, né? Aquela coisa de... Como é que é o negócio daquele preto que bota em cima?
Groselha. Groselha não, groselha é vermelho, é o chocolate Já, granulado. chocolate. Dá na mesma, já tá tudo misturado, o estômago não vai ver. Já era, não importa, então a ordem não importa. Mas mais um exemplo de combinação, Portelão, que a gente pode falar pra galera entender melhor e ficar mais claro. Por exemplo, a ideia do concurso, por exemplo, se a gente concorre a 10 vagas de um concurso, né? Quer dizer, seu primeiro e seu 10º, você vai ser aluno do mesmo jeito, você vai estudar na mesma academia, vai estar na mesma cadeira, e só lá dentro é que isso vai começar a modificar. Ou seja, na hora que você entra, seu primeiro e seu 10º não faz diferença nenhuma. Você vai ser aluno, vai pertencer à força do mesmo jeito. E outro que eu acho interessante é loteria. Porque loteria a gente sorteia os números. Quer dizer, da Mega, já foi questão da banca né? Seja Gran Rio. Sim, Seja Gran Rio. Seja Gran Rio, aquela que era um dos sorteios, quantos cartões você fazia. Isso aí. Né? Quer dizer... E a galera foi no arranjo. Porque era um número, né? Quer dizer, quando você sortear, não faz diferença sortear o 10 na frente do 2. Até porque depois você vai colocar o resultado em ordem. Quer dizer, a ordem com que os resultados são sorteados não fazem o quê? Diferença. A Mega, quando você sorteia os 6 números, não importa a ordem dela, que no final vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo, você vai botar em ordem no final mesmo, então não faz diferença nenhuma. Pois é. E uma ideia também importante das vagas do concurso, quando sai a rela final, a lista, ali é um arranjo, né, Portelão? Sim, porque aí eu tenho uma sequência, aí qual a você tem diferença primeiro, do mesmo segundo, exemplo? terceiro, né? Isso Quer aí. dizer, você vai fazer o exame primeiro, toda uma diferença, mas depois que entra, todo mundo... Aí o que eu falo pra todos é o seguinte, não adianta só a gente gravar as palavras-chave, eu preciso interpretar. Texto. É isso aí, a interpretação é que manda na análise combinatória. Eu sempre digo isso, se você sabe somar, sabe subtrair, multiplicar e dividir, você sabe matemática. Agora, se você lê e não entende, o que você não sabe é português. É o português, a culpa é do português. Sempre, a maldita interpretação de texto. É isso, Portelão. Valeu. Acho que ficou claro, né, pra galera. Deixa seu comentário aqui, fala aí se você gostou. Chininho, adoro esse negócio de chininho agora, né? Ativa o sininho. Ativa o chininho, tá arriscado até não tocar, mas tá... Ativa chininho. Quem não tiver inscrito, inscreva-se. Esse negócio de Twitter. Twitter também. Twitter também, o Instagram. Instagram que é rapidinho, né? Aquela coisa aí. Todas as redes aí vocês têm aí o Bisural do Concurseiro. Perfeito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Felipe Araújo, professor de matemática. Sou Alexandre Portela, professor de matemática. E os próximos vídeos aí vocês vão ter lá com Marcelão Sampaio, professor de língua portuguesa, o Luan Santana do Bisural. É verdade. Menino é bom. Abraço. Um abraço, gente.